Tá. Funcionou? Não, eu acho que é o retorno. Eu acho que é aqui quando eu boto na cintura, ele não gosta muito não. É que ele gosta do irmão Paulo. E eu não critico o microfone não, eu também preferiria a voz do irmão Paulo. Obrigado, Deus, por essa alegria em meio a tantas aflições. Obrigado, Deus, pela tua mão poderosa que conduz a nossa vida, Senhor. Nós sentimos isso a cada instante, Senhor. Muito obrigado, Senhor, pela família na fé que o Senhor nos deu. Muito obrigado, Senhor, por tudo e tudo que o Senhor tem feito por nós, tantas coisas que sequer imaginamos e o Senhor tem feito por nós. E eu te peço, Senhor, faz-nos ter um coração agradecido, Senhor. Livra-nos de qualquer sentimento de murmuração, a começar de mim, e que estejamos o tempo todo agradecidos. A certeza de fé que aquele que começou a boa obra em nós há de completá-la, mas ainda o Senhor entregou o teu próprio Filho por amor a nós, como não nos dará juntamente com Ele todas as coisas? Com esse coração agradecido, Senhor, na noite de hoje, nos ajuda a enxergar mais e mais da tua bendita e maravilhosa vontade, do teu propósito maravilhoso, Senhor, na vida dos teus, por meio da tua palavra. Nos ajuda a enxergar, Senhor, o que devemos ver, para que possamos viver. Em nome de Jesus. Amém? E graças a Deus. Hoje a gente vai continuar falando sobre a oração. E o título, é Oração e o Cristão. Continuando a falar sobre o capítulo 6 de Mateus, onde Jesus nos ensina a orar. Os elementos da oração, de uma oração que de fato tem respaldo nas Escrituras. Nós vemos muitos trechos da Bíblia que retratam orações que são feitas por homens e mulheres de Deus. Mas nesse caso específico aqui, o Senhor Jesus está nos ensinando a orar, nos ensinando a enxergar que a nossa realidade espiritual, ela sempre deve preceder a nossa realidade material. O cristão, ele tem essa consciência dessas duas realidades de maneira muito clara. O mundo espiritual e o mundo material, eles se entrelaçam, e o cristão sabe disso, o cristão vive isso, mas podemos incorrer em erro pensando que o material deve vir antes, uma vez que o material parece para nós ser mais imediato. Por quê? Porque quando a gente fica muito tempo sem comer, o estômago sente. Quando a gente fica muito tempo sem beber, a gente sente sede, Quando a gente tem um esforço físico muito grande, a gente sente fadiga, Quando nós somos acometidos com alguma espécie de enfermidade, nós sentimos dores. Então nós somos tendentes, a nos preocuparmos com esses aparentes problemas imediatos e deixar a nossa vida espiritual em um segundo plano. E infelizmente a postura aberta da maioria dos cristãos é essa. Nós não podemos seguir esse caminho, porque esse caminho é perigoso, esse caminho nos afasta de Deus. E na oração que o Senhor Jesus nos ensina, na minha Bíblia, na minha versão, tem escrito assim, oração dominical, Algumas traduções falam da oração do Pai Nosso, porque essa é a primeira parte, da oração do Pai Nosso. Então as pessoas às vezes se referem a essa parte como oração do Pai Nosso, mas essa é a oração que o Senhor Jesus nos ensina, como nós devemos orar. No Evangelho de Lucas, no capítulo 11, temos também, de maneira mais sucinta, essa oração. Ontem nós ficamos no versículo 2, no versículo 10, que seria o segundo versículo dessa oração. Eu, mais uma vez, quero fazer com os irmãos a releitura a partir do início, para que a gente possa
ter uma compreensão melhor. Então, no capítulo 6, nós estamos aqui no meio do Sermão do Monte. Jesus está mostrando para os seus discípulos, existiam outras pessoas que não os discípulos. Eu só quero mostrar isso para vocês rapidamente, voltando um pouco no início do Sermão do Monte, capítulo 5. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos, e ele passou a ensiná-los. Você percebeu? O foco de Jesus é em que grupo? Nos discípulos. As multidões estavam lá, elas também ouviam, mas o foco de Jesus? Os discípulos. Porque Jesus sempre soube aquele que são seus. Eu conheço as minhas ovelhas e elas conhecem a minha. Então há sempre esse relacionamento pessoal, sincero, entre os que são de Cristo e Ele, Cristo. Então aqui no capítulo 6, que é onde nós estamos, Jesus mais uma vez ensinando aos seus discípulos que eles fugissem dessa tentação que nos cerca o tempo todo, que é a hipocrisia. Por mais que a gente fale assim, ainda mais nos dias atuais, a gente falar de hipocrisia, dificilmente você vai encontrar alguém que diga que hipocrisia é uma coisa boa. Muitas pessoas, a grande maioria vai dizer, não, a hipocrisia é algo ruim. A hipocrisia realmente é um defeito, mas a maioria das pessoas são hipócritas mesmo assim, porque a hipocrisia ela traz um benefício imediato, como Jesus ensina aqui, que é o aplauso da multidão, a aceitação social. Então, a aceitação do grupo que você pertence. Então, quando você aparenta ser uma pessoa que você não é, as pessoas, elas gostam disso. É como, por exemplo, imagine alguém chegando aqui no bairro, depois de algum tempo fora, e essa pessoa vem em um carro importado muito caro. Qual você acha que vai ser a interpretação das pessoas que veem essa pessoa chegando nesse carrão? Não querem saber se é um carro que foi furtado, não querem saber se essa pessoa, esse carro não é nem dele, esse carro é emprestado, não vão querer saber se essa pessoa comprou o carro e dividiu em várias prestações que não vai ter condição de pagar. Não, elas só veem a pessoa dirigindo o carro e elas observam aquilo e chegam à conclusão que essa pessoa se deu bem, que essa pessoa está muito bem. Olha, ele saiu daqui, ele andava de ônibus, olha, ele chegou, com que carro ele chegou aqui agora? Então, a gente já aprendeu na Bíblia que o homem olha a aparência, mas Deus, ele sonda os corações. E por que nós somos tendentes à hipocrisia? Por isso. Porque nós gostamos de ser reconhecidos. E eu não estou falando isso nem no sentido de enganar as pessoas lá de fora, mas quem não gosta de ser visto pelos seus filhos como um bom pai ou uma boa mãe? Quem não gosta de ser visto pelos seus pais como um bom filho ou boa filha? Quem não gosta de ser visto pelos seus vizinhos como alguém, de respeito, como alguém honrado? Então nós também trazemos internamente esse desejo de sermos aceitos no universo que a gente participa, na realidade que é a nossa. Então, a Bíblia, quando o Senhor Jesus, desde o começo, fala que nós somos chamados ao reino de Deus, é justamente para nos mostrar que é necessário haver uma desvinculação da gente com essa geração, para que nós então possamos, como cidadãos do reino de Deus, nos relacionar corretamente com a geração que a gente está inserido. Não mais como éramos antes, mas agora como novas criaturas. Eu vou mostrar isso de uma maneira bem prática aqui. Abra comigo rapidamente no livro que a gente está estudando, que é Atos, mas já há algum tempo a gente veio aqui para o Sermão do Monte, mas se Deus permitir, concluir o Sermão do Monte, a gente volta para a passagem do eunuco. Mas eu não quero falar da passagem do eunuco. O que eu quero falar com vocês aqui rapidamente logo no final do sermão, primeiro sermão do apóstolo Pedro, aqui no livro de Atos, capítulo 2, olha o que o apóstolo Pedro exorta os nossos primeiros irmãos na fé.
versículo 40. Atos 2, versículo 40. Com muitas outras palavras, Deus deu testemunho. Isso depois que 3.000 foram batizados, né? Quase 3.000 são batizados, e eles continuaram sendo ensinados, mesmo depois do batismo. Exortavam-os dizendo: salvai-vos desta geração perversa. Você percebeu que aqui ele está dizendo que a responsabilidade é nossa. Aqui o que ele está dizendo é: Jesus te salvou, agora cabe a você se separar daqueles que não vivem como salvos. E essa separação não é uma separação física. A gente não deixa de ser casado com uma pessoa, a gente não deixa de ser pai de alguém, a gente não deixa de ser filho de alguém. Nós não saímos do trabalho, né? A menos que o trabalho seja ilícito, mas nós não saímos do trabalho. O que acontece é uma separação interna, uma desvinculação interna da gente, um deixar de ser dependente emocionalmente daquelas pessoas. E esse é o grande perigo. Então nós não podemos mais nos dar ao luxo de sermos dominados pelas nossas emoções. Deus está me mandando fazer isso, mas se eu fizer isso, pessoas que eu gosto não vão gostar. Então eu estou sendo tentado a não fazer. Não, eu não posso. Eu não posso pensar dessa forma. E é por isso que ele diz: salvai-vos, você se salve. Jesus te salvou, agora você se salve. Não que Jesus te salvou, agora é com você. Não, mas é a ideia, mais uma vez, desses dois princípios que estão sempre relacionados: a soberania de Deus e a responsabilidade do homem. Então, salvai-vos de quê? Desta geração perversa. E quem está incluído nessa geração perversa? Muitas pessoas que a gente ama. Qualquer pessoa que não é um cristão regenerado, olha o que eu disse, cristão regenerado, porque a pessoa pode se dizer um cristão e não é. Qualquer pessoa que não seja um cristão regenerado faz parte da geração perversa. Salvai-vos dessas pessoas. Por isso que Paulo vai dizer em 1 Coríntios: olha, aquele que, dizendo-se irmão, abertamente comporta-se como não irmão, afaste-se dessa pessoa. E Paulo repete esse princípio em outra carta, dizendo para que essa pessoa se envergonhe, para que fique claro que você se afastou pelo motivo de que a pessoa não está vivendo como cristão, e você é cristão, e quer que ela também viva como cristão. Mas se ela não viver como cristão, você não vai manter nenhum tipo de vínculo espiritual com uma pessoa que não é uma pessoa que vive espiritualmente. É doído isso? É claro que é. Parece que a gente é insensível, parece que a gente se acha melhor do que outras pessoas, e não é nada disso. Na verdade, é uma compreensão daquilo que precisa ser feito, de como nós devemos viver com maturidade e responsabilidade. Não podemos mais viver como meninos, lançados de um lado para o outro, pelas circunstâncias. Não, nós sabemos quem somos, sabemos para onde nós estamos indo e precisamos tomar as nossas decisões pautadas nos ensinamentos de Cristo. Salvai-vos desta geração perversa. Então, voltando agora para o nosso texto de Mateus 6, é isso que Jesus está nos ensinando a orar. O pano de fundo da oração que Jesus está e nos ensina aqui em Mateus capítulo 6 é justamente que a realidade espiritual que nós, quando estamos preocupados, ansiosos, angustiados, a gente não enxerga. Mesmo como cristãos, a gente não enxerga direito. Então Jesus diz: Pai nosso que estás nos céus. E eu acho interessante, a gente já falou sobre isso, mas toda vez que a gente lê, a gente sempre vai vendo coisas. E quando a gente se dirige e diz: Pai nosso que estás nos céus, é tão bom saber que Ele está no céu. E a ideia de que Ele está no céu é: Ele está vendo tudo que está acontecendo comigo, Ele está no controle de tudo que está acontecendo comigo. Não há nada que está acontecendo na nossa vida que não esteja sob o controle de Deus, que significa que não esteja cooperando para o nosso bem. E por isso o cristão sabe disso. Mais uma vez, o
cristão não sente isso, ele sabe disso. Às vezes a gente sente o contrário. Às vezes a gente sente que está ruim, né? É como, por exemplo, se tiver calor, a gente não sente frio, a gente sente o quê? Calor. Se tiver frio, a gente sente calor? Não, a gente sente frio. Então nós não nos enganamos, a gente não mente, né? É como eu fui ensinado nos primeiros passos no falso evangelho, que era assim, né? Você tem que profetizar. Então seu filho, sua filha tem um comportamento bem feio e você diz assim, não, mas é uma bênção. E sendo que o seu filho, sua filha tem um comportamento de demônio. Mas é uma bênção, é um anjinho, profetiza. Não, a Bíblia não diz para a gente fazer isso. A Bíblia diz para a gente orar por isso. Senhor, ele vive de uma forma que não te agrada. Ele está no caminho de condenação, mas assim como o Senhor me salvou, pode salvar ele também. Então, essa palavra é verdadeira. Palavras de mentira não trazem nada positivo, nada de bom sai da mentira. Então, mas o meu filho é uma bênção. É mesmo? Cadê o comportamento dele? Então, cuidado. Então, quando ele diz, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Já falei sobre isso. A ideia aqui é que o nome do Senhor seja santo nas nossas vidas. Jesus já falou isso no começo. O que Jesus fala aqui é o mesmo princípio que ele disse, vocês são a luz do mundo e o sal da terra. Então, quando é que a gente é a luz do mundo e o sal da terra? Quando o nome do Senhor é santificado na nossa vida. Quando as pessoas olham para nós e chegam a uma constatação. Você não é mais você, teve alguma coisa que mudou você. Muitos não vão saber explicar. Eu não sei dizer o que aconteceu com você, mas é perceptível que você está diferente. Então, isso é santificar o nome do Senhor. Porque as pessoas vão perguntar muitas vezes, e aí, por que você mudou desse jeito? Porque o Cristo me salvou. Eu estava perdido e fui achado, eu estava morto e hoje eu estou vivo. Então, santificar o nome do Senhor é ser esse testemunho vivo do plano de salvação de Deus. E para que isso aconteça, nós devemos ser participantes da expansão do reino de Deus. Por isso nós oramos, venha o teu reino. Mas como virá o reino do Senhor se não há quem pregue? Como pregarão se não forem enviados? A gente já leu várias vezes na Bíblia que a realidade é essa. A ceifa é grande, mas os ceifeiros são poucos. E o que a gente faz? A gente ora. Mais um incentivo para a oração. A gente ora e aqui está mostrando, para que o teu reino venha. Senhor, somos poucos. Senhor, nós queremos fazer de tudo para com todos, para, se possível, salvar alguns, mas nós somos poucos, nós nos sentimos muitas vezes tão frágeis, Senhor, incapacitados, que a nossa fragilidade não atrapalhe, Senhor, os teus planos de salvação. Pelo contrário, nos usa, Senhor, como for aprazível a Ti. Então, venha o teu reino. O cristão, ele prefere muito mais a glória do reino de Deus do que a glória do reino dos homens. Por quê? Porque a nossa identidade, ela está agora no alto, não mais nos céus. A identificação do cristão não é mais uma identificação mundana, é uma identificação celestial. Por isso que a Bíblia diz que nós devemos viver como filhos da luz. Nós somos peregrinos nesse mundo. Por que a Bíblia diz isso? Diga, irmã. Na segunda-feira passada, eu até anotei aqui, no Venha o Teu Reino, o Senhor fez uma ressalva sobre o evangelismo. Isso. Tem a ver também, né? Exatamente. Que é o id, né? Isso. Pregar. Venha o Teu Reino, então tem que pregar a palavra Isso. de Deus, propagar. Né? Venha o Teu Reino sobre toda a terra. Só para que isso que ele não falou fique bem fixado na nossa mente, ainda no Evangelho de Mateus, no capítulo 24 de Mateus, isso fica ainda mais evidente, né? No sermão escatológico de Jesus, ele nos diz essa realidade. A gente estava até falando um pouco sobre algumas coisas relacionadas a isso antes de iniciar.
Então, quando Jesus diz sobre a volta dele, como estaria o mundo, né, que antecederia a sua volta, no versículo 10 do capítulo 24 de Mateus, nesse tempo, muitos hão de se escandalizar. Escandalizar é retroceder. Então, em vez das pessoas estarem conjuntamente trabalhando para a expansão do reino de Deus, não, elas estão retrocedendo. Muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. E vai ter gente que, além de retroceder, ainda vai tentar atrapalhar os que não querem retroceder. E ele diz, no versículo 11, levantar-se-ão muitos falsos profetas. Quem mais atrapalha o reino de Deus, a expansão? Os falsos profetas, que são sempre acompanhados pelos falsos crentes. Eles sempre estão ladeados, né? Onde tem um falso profeta, tem falsos crentes. Onde tem falso crente, tem falso profeta. Um não vive sem o outro. Então aqui ele diz, muitos falsos profetas enganarão a muitos. O que vai acontecer? E por se multiplicar a iniquidade, em algumas traduções, e por se multiplicar a maldade, o amor se esfriará de quase todos. De quase todos. É muito comum a gente ouvir na igreja essas expressões, né? Não, mas ninguém vive como a Bíblia manda, né? Então, normalmente as pessoas que dizem isso é porque o amor já se esfriou. Então, ela tem a compreensão de que, vivendo um evangelho medíocre, ela está fazendo mais do que a maioria, né? E a palavra medíocre nada tem a ver com ofensa. A palavra medíocre é uma constatação daquele que ficou no meio do caminho. O que seria o oposto de medíocre? Uma vida de excelência. O que é uma vida de excelência? É quando você busca fazer o melhor com o que você tem. Olha que coisa interessante. Onde é que a gente aprende isso? Na parábola dos talentos. O Senhor distribuiu, não distribuiu igualmente. Ele deu 5 para um, 2 para outro e 1 para outro. E ele pediu que essas pessoas negociassem, trabalhassem e devolvessem quando ele voltasse, né, o fruto do trabalho deles com o que ele deu. Um que tinha 5, granjeou mais 5. O outro que tinha 2, conseguiu mais 2. E o que tinha 1, nada. Ele escondeu. Então é exatamente essa ideia. Você não tem que se comparar a ninguém. Então eu não tenho que me comparar a Spurgeon, a Whitefield, a Paulo, a Estevão. Não, eu tenho que fazer o melhor com o que Cristo me deu. Isso é excelência. É quando você pega o que você tem, o que Cristo te deu, e você faz o melhor que você pode. E é diferente de mediocridade. O medíocre é aquele que ele nem abandona e nem ele faz o melhor. Ele faz o necessário, o do meio. Isso que é medíocre, meio do caminho, meio da pedra. Então, nós vivemos numa geração medíocre, onde as pessoas que entram na igreja sempre entram debaixo desse questionamento: qual é o mínimo necessário para ir para o céu? Então, se eu assistir um culto por semana, se eu der o dízimo, eu vou para o céu? Não. E se eu assistir todos os cultos, der o dízimo, eu vou para o céu? Não. E se eu assistir todos os cultos, estudar, orar, der o dízimo, der mais do que o dízimo, eu vou para o céu? Não. Então, como eu vou para o céu? Quando você nascer de novo. E aqueles que nascem de novo entendem que para Cristo, nada menos do que uma vida de excelência será aceita. Então, renuncie a tudo, para que Cristo seja o seu tudo. Então aqui ele diz: o amor de quase todos se esfriará. Versículo 13: aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Percebeu como é algo assim específico? É como se tivesse uma grande multidão, a maioria reprovado, e ele dizendo: esse é salvo. A maioria que retrocedeu, não. A maioria que se esfriou, não. Esse que perseverou até o fim é salvo. Versículo 14: e será pregado o evangelho do reino. Exatamente o que a irmã falou. E será pregado o evangelho do reino. Aonde? No mundo inteiro. Então, quando a gente está orando, venha o teu reino, é isso. Porque a gente sabe que a volta de Cristo está ligada a essa promessa.
a essa profecia. Quando ele vai voltar, quando o Evangelho for pregado a todos. E a gente tem uma confirmação dessa profecia na carta de Pedro. Quando Pedro ele reprova o comportamento de alguns irmãos já naquela época, que achavam que Jesus estava demorando em voltar. E ele diz: vocês estão achando que ele está demorando de voltar? Não. O tempo para ele não é igual, o tempo para nós não é igual para ele. E ele está fazendo isso por quê? Porque ele não vai deixar que nenhum dos seus eleitos se perca. Pelo contrário, cada um daqueles que ele elegeu desde antes da fundação do mundo será salvo. E como uma pessoa é salva? Alguém é salvo sem conhecer o Evangelho? Não, somente pela pregação do Evangelho. Então, o que a gente tem que fazer para a expansão do reino? Pregar o Evangelho. Então, quando a gente fala, venha o teu reino, é justamente, Senhor, venha o teu reino. Me ajuda, Senhor, a fazer de tudo para com todos, para, se possível, salvar alguns. Nós nos tiramos do centro. O centro não é mais eu não estou mais no centro, a minha família não está mais no centro, não. É a vontade de Deus que está no centro. É a vontade de Deus, porque eu entendo que é a vontade de Deus que deve se cumprir. Será pregado este Evangelho do Reino por todo o mundo. Olha, não tem limites geográficos. E nós nos tornamos cada dia, irmãos, nos tornamos mais indesculpáveis. Porque o avanço tecnológico, na sua grande maioria, ele é usado para o mal, a gente sabe disso. Mas o avanço tecnológico por si só não é mal. Por exemplo, o Google, ele tem uma ferramenta chamada Google Translate, que você pode traduzir qualquer texto em português para milhares de idiomas e dialetos do mundo. Então você pode se comunicar com pessoas do mundo inteiro usando essa ferramenta, que está acessível para qualquer pessoa que tiver um smartphone, um computador, né? Então, nós, muitas vezes, somos extremamente preguiçosos em relação à expansão do reino de Deus. Por quê? Porque a gente não ganha dinheiro com isso. Se nós estivéssemos uma falsa igreja, fazendo de Cristo fonte de lucro, talvez tivesse diligência. Mas como a gente sabe que não pode, como a gente sabe que usar o nome de Jesus para ganhar dinheiro é um pecado muito grande que Deus abomina, então a gente não tem vontade de ganhar dinheiro usando o nome de Jesus. Mas acaba que a gente, muitos, se sentem desmotivados para fazer a obra de Deus. Por quê? Porque não está ganhando dinheiro. Então é muito perigoso essa ideia. O nosso tesouro está no céu. Isso não é uma frasezinha de efeito. Isso é uma verdade bíblica que deveria nos acalentar o coração e também nos constranger. Nos constranger, mais do que nos motivar, nos constranger a dar prioridade ao reino de Deus. Será pregado o Evangelho do Reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Quando é que esse testemunho ele é evidenciado na sua potência máxima? Quando o nome de Cristo é santificado por meio das nossas vidas. Quem dá testemunho de Cristo somos nós, que somos os discípulos de Cristo. Então, virá o fim. O fim vai vir. O fim já está chegando. Para algumas pessoas o fim já chegou. Quando? Quando eles terminaram a jornada terrena. A grande maioria das pessoas que morreu hoje foi para o inferno. Isso não é desejar o mal de ninguém. Isso é uma constatação da verdade. Muitos são chamados, poucos são os escolhidos. 4 tipos de solo. Só um tipo de solo é que dá fruto. E a gente não pode jamais estudar essa parábola sem ter a noção do que Jesus disse. E todo ramo que estando em mim não der fruto, será cortado e lançado fora. Então, perceba que o terceiro tipo de solo, que até germina, mas não dá fruto, porque o dinheiro se torna prioridade, o que é que acontece? Esse solo, a árvore desse solo também está condenada. Ela não dá fruto. Então, não devemos nos enganar. Versículo 10 de Mateus 6, venha o teu reino. Então, o cristão, perceba,
A gente nem colocou os nossos problemas aqui, certo? Quando a gente vai orar, em primeiro lugar é entender. Olha que coisa interessante, irmãos. A gente tem que entender que a nossa vinculação com o reino de Deus, ela é muito mais profunda do que a gente imagina. Então, quando o reino de Deus cresce, a gente cresce. Quando há alegria no reino de Deus, há alegria na nossa vida. Quando há tristeza no reino de Deus, há tristeza na nossa vida. Quando há vergonha no reino de Deus, há vergonha na nossa vida. Não podemos entender o reino de Deus desvinculado de nós. Por isso que nós temos essa responsabilidade. O exemplo que eu dei para vocês do pé, do olho, eles fazem parte do corpo. Se acontecer qualquer coisa com o corpo, interfere em todo o corpo. Então, nós precisamos ter essa visão do todo, né? Venha o teu reino, faça-se a tua vontade. Perceba, vai chegar um momento onde nós apresentaremos as nossas necessidades. Na oração, Jesus vai nos ensinar esse momento. Mas, em primeiro lugar, o cristão, ao se aproximar de Deus, precisa entender que Deus também tem vontade. E que a vontade de Deus para nós é muito mais importante do que o nosso bem-estar. Então, o nosso bem-estar, irmãos, não é prioridade. Eu sei que isso é doloroso de ouvir, né? É chato da gente ouvir, principalmente se você está sentindo dor, passando por alguma necessidade imediata. Mas o nosso bem-estar não é prioridade. Pelo contrário, nós deveríamos olhar para tudo aquilo que traz para nós desconforto nesse mundo como um benefício. Porque por mais difícil que seja, quando a gente se sente desconfortável nesse mundo, é uma ótima oportunidade da gente se lembrar que a nossa casa não é aqui. Quando a gente se sente confortável nesse mundo, somos tentados ao quê? A querer ficar mais nesse mundo. E se fosse para ficar mais nesse mundo fazendo a obra de Deus, não. Quando a gente se sente confortável no mundo, a gente quer aproveitar do mundo. Mas a gente já aprendeu que não pode amar as coisas do mundo. Mas a nossa carne não entende assim, né? A nossa carne ainda continua sentindo prazer em determinadas coisas, que a gente tem que tomar cuidado com elas, para que elas não nos dominem mais. Então, aqui, faça-se a tua vontade. Irmãos, é pecado um homem ou uma mulher orar para encontrar um cônjuge? Não. Mas a pessoa se sentir infeliz por estar sozinho ou sozinha é pecado? É pecado. Por quê? Porque cadê Jesus? Onde ele está na sua vida? E perceba, não estou dizendo que você não vai pedir o que você julga, né, ser importante para você. Não tem problema pedir. O problema é você achar que aquilo é mais importante que Cristo. E isso varia, irmãos. Pode ser um emprego, pode ser uma casa, pode ser tantas coisas, pode ser uma bicicleta. Então tem pessoas com as mais diversas, né, tendências a se entristecerem por falta de alguma coisa. E eles só não se entristecem pela falta de Cristo. É triste, né? Que é difícil você ver alguém chegando na igreja, eu estou tão triste porque eu tenho tomado decisões que têm me afastado da comunhão com Deus. Eu sinceramente vejo pouquíssimas pessoas, né, dando esse tipo de testemunho, apesar de ver que a maioria das pessoas está fazendo isso, porque a gente não sente falta de Cristo como deveria, porque a gente não dá o valor de Cristo como deveria. É muito parecido, irmãos. A gente não dá valor à luz até que vem o corte da luz. A gente acha que é só, parece criança, né? Que, meu pai, compre isso, mas eu não tenho dinheiro, mas você tem cartão. E o cartão não tem que pagar, não? Porque na mentalidade da criança, não, né?
Passou o cartão, foi. Não vai chegar o boleto, né? Não vai chegar, como é o nome, Paulinho? Fatura. A fatura, ó, fatura. Não é nem boleto, é fatura, é mais específico, né? Vai chegar. É como tem gente também com a questão da luz, né? Então a pessoa liga no interruptor, a luz acende, que maravilha, né? A pessoa aperta o interruptor, o ar-condicionado está lá, gelando. Mas a gente sabe que ar-condicionado e luz consomem energia. A geladeira consome energia. A máquina de lavar consome energia. E aí vai chegar o boleto. E aí você vai ter que pagar. E se não pagar? Corta o fornecimento de energia. Aí você vê, não adianta ter uma geladeira de 5 mil reais se não ter energia. Adianta? Não, ela vai ser um armário. Porque não vai funcionar como geladeira. E você investiu alguns mil reais no ar-condicionado, também não vai funcionar. E você investiu também em iluminação, pois é, também não vai funcionar, não tem energia. Então perceba, às vezes, e a gente vê, né, esse exemplo, as pessoas se preocupam tanto em equipar uma casa com eletrodomésticos e esquecem de que vai ter que pagar energia. Não, mas aí a gente faz um gato, então já separa o dinheiro para o advogado, porque é crime, e aí você vai ser preso e vai ter que pagar o advogado para poder te soltar, né? E a dívida vai vir junto com a multa e você vai ter que pagar também, né? Então, cuidado, irmãos, porque essas necessidades que muitas vezes a gente olha não deviam ser vistas como prioridade, né? Não deviam ser vistas como prioridade. A luz é uma dessas. Então a gente dá tanta importância ao que a gente chama de eletrodomésticos, sem se esquecer da energia que é necessária para que todos funcionem. Então nós muitas vezes damos importância a alguns aspectos da nossa vida, sem nos lembrar que sem Cristo nada tem sentido, nada tem validade. Quem falou isso foi um dos homens mais sábios e ricos que já pisou nesse mundo, Salomão. Ele disse, tudo é vaidade. Tem pessoas que estudam lá no livro de Eclesiastes de uma forma assim muito triste, né? E triste no sentido não de que Salomão estava depressivo quando escreveu, não, triste no sentido de que lá tem trechos como, não, na vida não tem sentido, então tudo que você trabalhar e conseguir com o suor da sua mão, aproveite ao máximo que você vai conseguir. Ali é o relato de uma pessoa que está sem Cristo. Porque com Cristo é diferente. Com Cristo, um copo de água fria que você fornece tem sentido. Com Cristo, tudo tem sentido, né? Então, você estudar o livro de Eclesiastes sem entender a vinda de Cristo é assustador, né? As pessoas justificam atitudes assim que não são cristãs. Por isso é muito perigoso. Então, aqui ele diz, venha o teu reino, faça-se a tua vontade. E aonde que faz essa vontade? Primeiro na terra, e ela é confirmada no céu. E eu quero mostrar isso para vocês aqui mesmo no Evangelho de Mateus. Você só vai, na minha Bíblia eu vou virar uma página, mas não sei na sua. Quando Jesus diz no versículo 13 do capítulo 7, entrai pela porta estreita, larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz para a perdição. Então você percebeu aqui que existe uma porta, um caminho que vai dar na perdição, e são muitos os que entram por ela, porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Então você entende porque a vontade da terra e a vontade do céu. Quando a vontade do Senhor é salvar alguém, essa pessoa vai entrar pela porta estreita e andar pelo caminho apertado, porque não tem como a pessoa entrar pela porta larga, andar pelo caminho espaçoso e depois ser salvo. Não existe isso, né? Existe uma porta, um caminho, um destino. Existe outra porta, outro caminho, outro destino. Então, duas portas, dois caminhos, dois destinos opostos. Eles não se entrelaçam. Não, mas eu entrei pela porta larga, depois eu fui para o caminho estreito,
e aí depois eu entrei no céu. Não, eu entrei pela porta estreita, depois eu fui para o caminho largo, e aí depois... Não existe isso. Eles andam em direções opostas, eles estão completamente separados uns dos outros, de maneira que não se pula o muro. Você entra pela porta, ou então você não entra, né? A gente percebe que há uma confusão muito grande, né? Muito grande, de pessoas que acham que, não, mas Jesus ele alarga a porta quando está estreita. Jesus dá uma largada no caminho para fazer da nossa vida melhor. Não. Pelo contrário, a nossa vida é feita melhor quando somos aperfeiçoados, santificados pelo caminho estreito. O caminho estreito, ele nos aperfeiçoa, ele nos santifica. Em meio às dificuldades, nós somos impulsionados a amar mais ao Senhor, a desejar o reino dos céus e não mais as coisas do mundo. Então, continuando, depois que a gente apresenta toda essa realidade espiritual, aí a gente apresenta a nossa realidade material. Percebe? Tem espaço para as duas coisas. Por quê? Porque pedir ao Senhor coisas materiais também é exemplo de cristianismo. Em que sentido? De humildade, no sentido de fé, e principalmente no sentido de que você é um conhecedor da verdade. Que verdade? Sem mim nada podeis fazer. Sem Cristo nada vai acontecer na nossa vida. E se a gente de fato é cristão, aí é que não acontece mesmo, se a gente não se relacionar com Ele da maneira correta. Então, versículo 11. Agora nós vamos apresentar 3 pedidos, né? E são, o primeiro deles, pão, né? Perceba que o Senhor não diz Porsche. Começa com P também, né? Senhor, me dê o Porsche de cada dia. Dependendo do jogador de futebol, é mais ou menos assim, né? Um carro desses por dia é o salário. Não, ele fala de pão. O compromisso do Senhor é com as nossas necessidades básicas. Deus não tem compromisso de nos dar uma vida de confortos e regalias. Pelo contrário, ainda que um dia a gente tenha condições disso, nós rejeitaremos isso. Por 2 motivos. Primeiro, porque nós entendemos que isso é uma tentação, né? Seremos tentados a olhar mais para as benesses do mundo do que para a realidade do céu. E em segundo lugar, se a gente tem em excesso, tem irmão que tem em escassez. E a gente já aprendeu, venha o teu reino, a gente já aprendeu, o Pai é nosso, não é só meu. Então, se Ele me deu mais, tem irmão, irmã minha, que está tendo menos. Na própria oração, Ele vai nos mostrar isso. Ele vai nos mostrar onde devemos aplicar aquilo que Ele mesmo nos deu. Porque nada vai chegar na sua mão e na minha que não venha dele. Então, é um ótimo testemunho para o cristão quando ele tem a oportunidade de, na abundância, demonstrar generosidade. E aí você soube, né? Você teve um aumento assim, agora você é carregado. Você está ganhando 10 vezes mais do que você ganhava. Pois é, mas eu vou continuar morando no mesmo lugar e viver na mesma vida. E vai fazer o que com o excedente? Fora o feijão, eu vou orar para que o Senhor me diga onde eu tenho que investir, né? No reino dele. Porque a prioridade não é a minha vida, nem o meu conforto. A prioridade é o reino. Então aqui nós somos mais uma vez ensinados a isso, né? De que a prioridade é o reino de Deus e não as nossas vontades. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Então é o pão nosso. Mais uma vez, não é o pão meu. Porque que tipo de alegria eu posso sentir se eu tenho a minha despensa lotada, eu me sento para jantar em uma mesa que tem alimentos em fartura, sabendo que tem irmãos que não têm o mínimo. Então, não há alegria para um cristão dessa forma. O cristão, ele está ligado aos seus irmãos e irmãs, como parte de um único corpo.
Lembram? Um corpo, ele tem vários órgãos e estão interligados, de maneira que se um órgão sofre, todo o corpo sofre também. Então aqui, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. O Pai é nosso e o pão é nosso também. Nós não temos uma visão egoísta e egocêntrica. Não, é porque eu trabalhei, é meu. Foi o meu suor. Não sou igual a esses irmãos que ficam segunda-feira de noite se reunindo. Não, segunda-feira eu estou correndo atrás de dinheiro. Todos os dias eu estou correndo atrás de dinheiro. E tudo que eu consegui é fruto do meu esforço. Pois é. Aproveite bem, porque você só vai ter o tempo daqui da terra para isso. Então nós como cristãos entendemos que o pão não é meu, o pão é nosso. Ainda que seja pouco, mas dá para se dividir um pouco. E quando a gente divide um pouco, a gente vê Deus multiplicar. É tantos exemplos que a gente tem na Bíblia. No Novo Testamento temos a multiplicação dos pães e peixes. Quando um pouco, Deus fez abundar em fartura. A mesma coisa nós vamos ver na época dos profetas do Antigo Testamento, quando Deus fez aquela viúva que ajudou Elias, que a farinha, e o azeite não faltassem. Faltou em muitas casas, muitas pessoas morreram de fome. Foi uma seca que se estendeu durante 3 anos e meio. Mas aquela viúva, não. Ela viu multiplicar todos os dias. Todos os dias ela pegava, abria a botija e tinha farinha e tinha azeite. Ela fazia comida para ela, para o filho dela e para o profeta de Deus. E isso aconteceu durante o tempo necessário que Deus estipulou. Então, nós precisamos aprender a confiar mais no Senhor. E uma oportunidade da gente demonstrar isso e crescer na graça e no conhecimento dele é na generosidade. E não precisa ter muito para ser generoso, não. Você é generoso um pouco mesmo. Você tem 1 quilo de alimento, Pode ser 1 quilo de feijão, 1 quilo de arroz, 1 quilo de macarrão, Você não come 1 quilo de comida por dia, Eu imagino que não, Então você fez a divisão, eu tenho 1 quilo de feijão e de arroz. Esse 1 quilo de feijão e de arroz vai ter que dar para 10 dias. Vem alguém que não tem nada. Então você tem alimento para 10 dias. Mas se você dividir com essa pessoa, você tem alimento para 5 e ela tem para 5. Mais do que o necessário. Mas muitas vezes nós somos egoístas e gostamos de dizer que não. Nós somos prudentes. E é capaz da gente ainda usar a passagem das virgens prudentes. Eu não posso dar o meu azeite para você, mas ali é espiritual, Não, porque se eu der aqui o meu alimento para você, vai faltar para mim e para você. Então vá correr atrás do seu. Não, isso a gente não diz não. Quem faz isso é o maligno, Então cuidado, porque tem gente que fala essas coisas assim, sem vergonha mesmo. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Aí ele diz no versículo 12... Vem cá, pastor, mas eu não já fui perdoado? Mas não está escrito. Foi Davi que disse, o apóstolo Paulo repetiu isso. Feliz aquele que Deus jamais imputará pecado algum. Preste atenção, imputar significa colocar na conta como dívida. É totalmente diferente de consciência de pecado. Então, o cristão, ele sabe que Deus perdoa o pecado. Mas ele sofre ainda assim porque peca. Porque ele sabe que o pecado que ele comete desagrada a pessoa que mais ama ele e que ele também ama muito, que é o seu Salvador. Então a gente sempre sente e pede perdão ao Senhor. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas. E é importante colocar o pecado como dívida, porque nos nossos dias a gente fala de pecado, parece que o pecado é uma coisa assim, boba. Não, eu pequei, mas quem não peca? Não é normal a gente ouvir isso? E parece que o pecado é uma coisa assim trivial. É uma coisa que não tem muita importância se você peca ou não. Tem sim. O pecado é uma dívida.
que você tem para com Deus. E se você não pagar essa dívida, alguém vai ter que pagar. Ah, mas Jesus pagou a minha dívida. Pagou? Então me mostre que ele pagou. Eu não tenho como mostrar. Tem. Colossenses diz que o escrito de dívida que era contra nós, ele pregou na cruz. Olha, irmãos, um cristão que é capaz de visualizar Cristo crucificado pelos seus pecados e ter prazer em pecar, eu posso te garantir que a salvação não faz parte da vida desse homem. Então, você está no Monte Calvário, vendo Cristo cheio de ferimentos e morrendo por conta dos seus pecados. E aí você, que legal, que bom, ele morreu pelos meus pecados, então vou pecar mais ainda, já que está pago, deixa eu aproveitar mais. Uma pessoa dessa não pode se achar, não pode nem pensar que é salvo. O apóstolo Paulo chega a dizer expressamente: será que Cristo vai se tornar ministro do pecado? Porque era isso que muitos diziam, interpretando errado a palavra que o apóstolo Paulo disse: aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Isso está falando que, independente da sua vida pregressa, a graça de Deus tem poder para salvar. Qualquer que seja o seu pecado, o meu pecado, se nós nos arrependemos e abandonamos, somos perdoados. Mas se nós não nos arrependemos, se nós não abandonamos, não há o que se falar de perdão. Por isso a ideia de perdoa as nossas dívidas é essa consciência contínua que o cristão tem de que ele é um pecador, de que ele precisa orar e vigiar sem cessar para não cair em novas tentações. Esse arrependimento não há remissão de pecados, exatamente. E mais, o apóstolo Paulo diz: se você pensa que está de pé, cuide-se para que não caia. Perceba como é fácil a gente cair em tentação. Por isso que nós vamos ver aqui o pedido mais adiante. Perdoa as nossas dívidas, mas tem uma condicionante. E aqui é muito fácil a gente se confundir. Perdoa as nossas dívidas assim como nós perdoamos os nossos devedores, ou temos perdoado aos nossos devedores. Muitas pessoas dizem assim: já que eu tenho perdoado as pessoas, eu posso pecar bastante, Deus é obrigado a me perdoar. Não, não é isso. Aqui o Senhor está nos mostrando que se nós somos alvos da misericórdia de Deus, nós devemos ser misericordiosos com o próximo, independente do pecado que a pessoa nos cometeu. Percebe que não tem espaço para vingança? Percebe porque o cristão ele não pode justificar, por exemplo, legítima defesa? Estava tentando me matar, eu fui lá e matei primeiro. A gente estava, sabe, se eu não matasse ele, ele me matava. Então eu matei primeiro. Então Jesus diria facilmente para você: você é livre para morrer, não para matar. Por isso ele diz: todo aquele que entregar a sua vida por amor a mim será salvo, mas aquele que tenta salvá-la a perderá. E aí? Mas ainda tem gente que diz que pode matar em determinadas circunstâncias. Na Bíblia não pode. Você vai ter que inventar uma teologia fora da Bíblia. Não, mas no Antigo Testamento Davi matou não sei quem, nada. Pois eu sei disso tudo, mas a gente tem vivido debaixo da dispensação de Cristo. Cuidado. Aqui ele continua e diz: perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Então, nós temos. Perceba que aqui é uma confissão, de maneira que se eu estou fazendo isso de forma mentirosa, eu digo assim: Senhor, perdoa os meus pecados, e eu sei que eu não tenho perdoado os que me ofendem. Então, eu estou confessando que eu sei que Jesus também não me perdoou, e eu estou fazendo isso por meio da oração. Então, você que é cristão e está com o coração cheio de rancor, amargura, raiva de alguém que lhe fez o mal, pode ter sido um mal terrível, mas não justifica. Não nos cansemos de fazer
o bem. Porque ao seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. E já fomos avisados que a maldade se multiplicaria e que o amor de quase todos, se a gente já foi avisado, a gente não precisa cair nesse erro. Então, quando uma pessoa lhe fizer o mal, o que você faz? Perdoa. Quando? Imediatamente. É a melhor hora de perdoar. Porque se passar um tempinho a mais, fica mais difícil. Cada tempo a mais que você demora para perdoar, se torna mais difícil. Mas é o mesmo princípio, né, físico da bola de neve. A bola de neve começa lá como uma bolinha em cima da montanha. Aí, à medida que ela vai descendo, vão se acumulando mais neve, mais neve, mais neve. E aquela bolinha que começou lá pequenininha na montanha, em cima, no cume da montanha, quando chega embaixo, na base da montanha, já é uma avalanche. Então, a pessoa te fez mal agora. Você perdoa quando? Agora. Então eu vou logo perdoar antes da pessoa me fazer o mal. Não, aí não pode. Porque você não é adivinho. Quem adivinha é o cão, né? Então você não é assim. Não, eu sinto que aquela pessoa está querendo mal para mim, então daqui eu já perdoo logo. Não é assim. A pessoa te faz o mal e você perdoa, né? E, irmão, o que tem de crente que quer, né, fazer as coisas de uma forma fora da Bíblia, inventa tanta coisa. Versículo 13. Eu já preciso concluir por causa da live, né, irmãos? A gente tem live. Perdoa as nossas dívidas. Versículo 13. E não nos deixe cair em tentação. Olha essa oração, irmãos. Esse pedido é muito importante. Muito. Por quê? Porque todos os dias nós somos tentados. E nós passamos por momentos onde quase tropeçamos. Se é que não tropeçamos, né? Então, esse pedido é de uma importância vital. Não nos deixe cair em tentação, Senhor. Senhor, não deixa, Senhor. É como se Ele estivesse dizendo, é como você está dizendo, Senhor, eu sou fraco, eu sou falho. Vão ter momentos que se o Senhor não segurar na minha mão, eu caio mesmo. É a figura de uma criança que está aprendendo a andar. Papai e mamãe tem que segurar na mão. Por quê? Porque às vezes a perninha que ainda não sabe andar com firmeza vai falhar. E aí papai e mamãe segurando é mais tranquilo. Então, não nos deixa cair em tentação, Senhor. A gente jamais pode confiar na gente. Eu acho muito triste quando alguém diz, não, nessa área eu sou tratado. Aí normalmente eu conto assim, 3, 2, 1, caiu. Aonde? Nessa área. Que é para perceber que Deus abate o soberbo e dá graça ao humilde. Não tem área nenhuma que o crente é tratado. Ah, mas eu jamais usarei droga. Não diga isso. Não diga isso. Eu nunca me tornarei um alcoólatra. Você não sabe. Você não sabe, irmãos, que pessoas que tinham aparência e vida muito próximas à nossa se tornaram verdadeiros monstros quando passaram por circunstâncias. Então, devemos tomar muito cuidado, né? Temos vários casos na história da humanidade de pessoas que aparentemente eram tranquilas e pacatas e que passaram por circunstâncias que elas foram transformadas a ponto de viverem como verdadeiros monstros, né? Assassinos, psicopatas, sociopatas. E você diz, mas eu conheci essa pessoa era tão tranquila. Pois é, com a gente podia acontecer a mesma coisa. A gente podia estar passando por uma circunstância, as mesmas circunstâncias que hoje nos colocam lá aos pés de Jesus, a gente podia ter se transformado num monstro. A gente podia ter tentado fazer justiça com as nossas próprias mãos. E a gente podia, né, como determinados animais carnívoros, sentir o gosto de sangue. E depois disso, aí a gente vai querer sangue o tempo todo. Então a gente nunca pode achar que a gente está além da queda. A gente não está. Então, cuidado, irmãos. O cristão que amadurece, ele se torna mais humilde e não menos.
E a humildade, ela traz sempre essa consciência de que nós estamos a um passo da queda. Basta um instante de desatenção para a gente cair. E eu não sei se o dano dessa queda, né? A extensão do dano a gente não sabe. A gente toma pela vida de Davi, na melhor das hipóteses, Davi é um salvo. Então, olhamos para a vida de Davi, uma pessoa que caiu, né? E Deus salvou. Mas você viu o dano da queda dele? Quantas pessoas foram impactadas por conta da falta de vigilância dele? Então, devemos tomar muito cuidado. Uma das melhores formas da gente demonstrar que ama as pessoas que a gente diz amar é viver uma vida de santidade. É sermos extremamente rígidos conosco mesmo, né? Rígidos, nos cobrarmos mais, não só por nós, como está escrito no livro de Neemias. Olha, vocês não estão lutando só por vocês. O muro que vocês estão reconstruindo não vai deixar somente vocês em segurança. Olhe para trás, veja a família de vocês. Tem aí mães, pais, avós, tem crianças. Pois é, se a gente não construir o muro, eles vão estar expostos ao perigo. Pois é, se você não tiver com a espada, não lutar, eles vão sofrer. Então, a responsabilidade da gente é grande. Por isso que a gente percebe, assim, numa análise até superficial, como o amor do mundo é hipócrita, como o amor do falso crente é falso, igual à fé dele. Porque como você diz amar alguém que você sabe que as suas escolhas estão prejudicando? Então, imagine, a gente pode perceber isso até, porque eu vou trazer aqui um dano pequeno comparado ao dano espiritual. Então, imagine um pai, eu vou pegar essa figura do pai, que começa a fazer uso de drogas. E ele começa agora a vender as coisas de casa. Então, quando ele vende o bujão de gás, ele tem filhos. Quem vai ficar sem comer? Os filhos. E se ele vender a geladeira? Pois é, os filhos vão ficar também. E se ele pegar o dinheiro de pagar a luz e comprar droga? Vai cortar a luz da casa. Olhe como as pessoas que ele diz amar vão sofrer. Mas eu amo. Não. Se amasse, não fazia as coisas que fez. Então, perceba que isso no mundo espiritual é muito maior. Como você diz amar alguém que você não se esforça para demonstrar Cristo em você? Para que as pessoas vejam em você uma atitude cristã. Vejam Cristo no centro da sua vida. Então, é muito importante que a gente se comporte de maneira condizente com aquilo que a gente professa. Senão a nossa fala, ela fica sem poder. Senão o que a gente fala, irmãos, fica parecendo palavras falsas, né? Então é como alguém que diz assim: o meu Deus, ele é o dono do ouro e da prata. Eu vou dar um exemplo que eu vi esses dias, né? E aí você vai para a porta do supermercado e começa a pedir alimentos para doação e dizendo que é para a igreja, é para Deus, é para a obra de Deus. Mas como assim? Até é ímpio, né? Mas o seu Deus é o dono do ouro e da prata, ou você está pedindo alimento para mim que sou ímpio? Por que você não está orando como a Bíblia diz que vocês deveriam fazer? Não tem alguma necessidade? Vá orar em vez de pedir para o ímpio. Então, olha que vergonha os cristãos hoje, né? A facilidade de pedir as coisas para os outros e não pedir para Deus. Então, é uma vergonha muito grande, né? As pessoas que agem dessa forma. É engraçado que elas não sentem vergonha, né? Mas eu sinto vergonha por elas. Eu sinto vergonha pelo Evangelho que está sendo difamado por um comportamento desse, né? Não nos deixei cair em tentação.
A ideia também aqui, irmãos, é que a gente não pode fugir dela. Todos nós passaremos por momentos de tentação e provação. A tentação é a gente mesmo, né? As nossas fragilidades, as nossas tendências carnais que ainda estão combatendo internamente. A provação é o próprio Deus, fazendo com que a nossa fé seja aperfeiçoada. Mas assim, no grego a palavra tentação e provação é a mesma. A aplicação, né, é que depende do contexto, né? Então aqui ele diz: não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. A tradução original é livra-nos do maligno, porque é a ideia que o apóstolo Pedro vai nos ensinar em 1 Pedro. Porque Satanás vive ao derredor, bramando como um leão, esperando a quem possa tragar. Antes ele fala: sede sóbrio e vigiai. É a mesma ideia que Tiago escreve na sua carta. Ele diz: sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo, e ele, o diabo, fugirá de vós. Então o princípio está aqui: livra-nos do maligno. Quando isso acontece? Quando eu me sujeito a Deus. Então eu estou em oração: Senhor, me livra do maligno. Então eu estou me submetendo a Deus. Eu estou declarando: Senhor, eu não consigo resistir. Eu sou fraco, Senhor. O Espírito que o Senhor me deu é poderoso, mas eu tenho em mim o velho homem. Me ajuda, Senhor. E aí o Senhor nos ajuda. Mais uma vez, sujeitai-vos a Deus, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Então a oração, ela está em concordância com esses princípios. Livra-nos do mal, livra-nos do maligno, não é uma garantia de uma viagem tranquila. Não, é uma garantia de chegada. Mas a viagem não vai ser tranquila. A viagem vai ter problema. O inimigo vai estar sempre ao derredor. O inimigo tentou Jesus. Ele não vai fazer isso com a gente. O inimigo usou o melhor amigo de Jesus aqui na terra, Pedro, para tentar ele também. Não vai fazer isso com a gente. E aí, tem misericórdia de ti, irmão. Livra-te daquele problema. Aquele QRU, livra deles. Não, mas o problema é meu. Não aceite, rejeite, né? Não, a gente não rejeita, a gente enfrenta. A gente entende que o mesmo Deus que permite a aprovação, Ele envia também forças para que nós venhamos a vencê-las. Cada uma delas. Nenhuma tentação vem sobre nós que não possamos suportar. É difícil quando a gente está vivendo, né? Mas depois que a gente vive, eu não sei se vocês têm uma memória. Eu de vez em quando me lembro de flashes assim, de quando eu era bem pequeno. Quando eu estava aprendendo a escrever, né, são flashes que eu tenho, eu achava que eu não ia aprender a escrever. Que coisa difícil escrever. Não faz sentido. Que negócio é esse? A, B, C, né? Uma pessoa que não sabe escrever, ela olha para as palavras, ela vê só desenhos, ela não sabe o que significa. Mas aí ela vai aprendendo. E aí, de repente, aquilo se torna tão parte da vida dela, que às vezes até ela se esquece que um dia ela não sabia o que significava aquela palavra, né? Nós, como cristãos, não podemos incorrer nesse erro. Nós precisamos entender o tempo todo de onde foi que Jesus nos tirou. Se hoje a gente sabe, se hoje a gente enxerga, é graças a Ele. Então, livra-nos do mal. Um autor puritano, ele colocou mais ou menos da seguinte forma: Satanás, ele nunca desiste, né? Satanás é o exemplo de obstinação, não de perseverança. Perseverança é uma virtude dos crentes, obstinação é um defeito dos ímpios, né? Então, Satanás é obstinado. Ele sabe que vai perder, mas ele vai de todas as formas continuar fazendo o que ele faz. Ele é o inimigo, ele é o opositor, ele é o acusador. Então, é preciso que o cristão ele tenha essa noção que a vida dele vai ser marcada por essa oposição contínua. Qualquer ideia de uma facilidade, ela vem do mal. E aí, como eu disse a vocês, o puritano, ele
colocou nos livros dele é a seguinte ideia, né, bíblica, de que Satanás ele tem uma carta na manga. Quando ele percebe que um cristão não abre mão de seguir a Cristo, de viver de uma maneira cristã, ele não mais agora se apresenta como Satanás. Ele se apresenta agora como amigo desse cristão, e ele começa então a elogiá-lo. E nesse elogio ele começa a dizer: você merece uma vida boa, porque ninguém vive como você. Você é um camarada muito legal, ou uma camarada muito legal. Então você merece que Deus faça coisas maravilhosas na sua vida. Não, a gente não merece. Mesmo quando a gente faz tudo certinho, e é muito difícil a gente fazer tudo certinho, supondo que um dia a gente consiga fazer tudo certinho, como é? Sou um servo inútil, só fiz aquilo que fui mandado fazer. É assim. Então, Satanás ele não vai se afastar. E ele pode e irá usar pessoas para nos dar esse tipo de apoio diabólico, né? É um apoio diabólico. Você merece um emprego melhor, você merece um salário melhor, você merece uma vida melhor, você merece um marido melhor, você merece uma esposa melhor, você merece um filho melhor, você merece uma filha melhor, você merece. Foi o que Pedro fez. Senhor, tem misericórdia de ti, tem compaixão de ti, né? Sempre vai aparecer alguém enviado pelo cão, né? Mas a gente, se não tomar cuidado, vai achar que alguém é um profeta de Deus. Eis que há profeta em Israel, né? Cada dia que eu ia para uma falsa igreja, no começo da caminhada, eu sempre recebia a chave, né? Depois que eu conheci a graça de Deus, eu comecei a receber prego, pedaço de madeira, né? Profecia de que vai tudo piorar. Se você estava achando ruim, você nem viu a metade. Mas quando eu estava no falso evangelho, era diferente. Eu ia para todo mundo. Olha, e quantas pessoas olhavam para mim? Era profeta e profetisa, né? Eles olhavam assim: olha, veja assim, o tempo de cantar chegou. E eu digo: como assim que o tempo de cantar chegou? Não, sabe essa luta que você está passando? Deus bota fim hoje. Aí eu voltava para casa e tinha certeza que Deus ia botar, e não botava. E a luta piorava. Eu dizia: que negócio é esse? É o problema de ser comigo. Eu não estou tendo fé suficiente para acreditar no profeta de Deus. Então a gente tem que tomar muito cuidado com esses servos do diabo, e servos, né, independente de gênero, que chegam para a gente dizendo que a vida que Deus nos deu é muito ruim e que Ele vai dar uma melhorada, né? Porque nós temos sido assim muito legais, e meio que como o Papai Noel, no final do ano chegou, Ele vai dar um presente bem bacana para a gente. Não é assim que o cristão vê o mundo, não é assim que o cristão vê a vida, e principalmente não é assim que o cristão vê Deus com ele. Deus nunca é ruim com a gente. Mesmo quando Ele nos disciplina, é amor. Mesmo quando Ele faz, Ele nos açoita, é amor. Então a gente não ambiciona uma vida de confortos e delícias terrenas, pelo contrário, a gente se envergonha em pensar isso. O cristão deveria buscar simplicidade. À medida que a gente crescesse na fé, né, se é que um dia a gente vai crescer, espero que sim, a gente vai se tornar, nós iremos nos tornar pessoas muito mais simples, pessoas mais contentes. Com o que? Tenho o que vestir? Tenho o que comer? Pronto, estou contente. Mas vem cá, está faltando isso. Assim, está faltando isso, eu tenho que comer, eu tenho que vestir, Deus me deu mais do que eu preciso, né? Então, a vista do cristão em relação ao que ele de fato necessita é a visão, cuidado, né? O inimigo é real. Então, a vista do cristão é isso. É como, por exemplo, né? Se a gente está no aeroporto eu não gosto muito não acho que é coisa de Deus não. Acho que de Deus é mais assim, né? Rodoviária, né? Porto de navio, é mais de Deus, né? Mas vamos imaginar que você está em algum lugar embarcando. O irmão Paulinho e o irmão Quinho, eles foram evangelizar e cantar louvores na Europa, né? Receberam um convite de várias igrejas, e eles
tiveram direcionamento de Deus de ir. Vamos imaginar que o irmão Paulinho recebeu uma proposta que lá em Bruxelas as casas estão muito baratas, né? E ofereceram para ele uma casa que custa $50. E ele tinha $100 na carteira, né? E aí ele diz, mas ele vai dizer para Quinho, né? Pô, Quinho, para que eu vou comprar uma casa de $50 se eu não vou morar aqui, né? Então a mesma coisa, por que a gente gasta tanto, né? É como, por exemplo, você está na Europa e aí você vai passar lá, sei lá, um mês, né? Num frio. Você precisa comprar 10 roupas de frio se você vai voltar depois para aqui onde tem calor? Só para aquelas roupas ficarem no armário acumulando? Não, você tem um casaco e aquele casaco dá conta pelo mês que você vai passar lá. Se bobear, quando você voltar, você ainda deixa o casaco lá na mão de alguém que precisa, porque quando você vier para aqui, não vai ter mais necessidade daquele casaco todo para quem vive no frio, porque aqui a gente vive num continente, né, de temperaturas mais amenas, tropicais. Então a visão do cristão é sempre essa visão, né, de que nós estamos de passagem. Então não há necessidade de acúmulos. O acúmulo ele não é só desnecessário, como ele é prejudicial. Alguém já experimentou carregar uma mala muito pesada? Né? Então, uma vez, minha mãe tinha esse hábito, ela melhorou muito, né? Minha mãe tinha esse hábito. Às vezes a gente ia passar um final de semana em um lugar e eram 3 malas. Até que meu pai disse, não vai, né? Não vai. Aí ela viu aquilo como algo positivo e ela começou a levar menos coisas, né? Então a gente é a mesma coisa. Às vezes a gente, não, mas e se chover? Mas e se cair neve? Meu filho, você vai para onde? Eu vou para a linha verde aqui. Você já viu cair neve na linha verde? Não, nunca vi, mas vai que cai. Eu acho que vou levar um bote de salva-vidas também. Vai que vem um tsunami, sei lá. Já teve um tsunami aqui no Brasil? Não, nunca, mas eu não sei, vai que tem. Então a gente não foi chamado a viver dessa forma, pelo contrário. Aí você às vezes está vivendo numa sobrecarga tamanha de quê? De acúmulo. Você é um acumulador. E aquilo só vai trazer prejuízo para a sua vida. É como, por exemplo, vamos imaginar uma pessoa, né? O irmão Calmon aqui, sabe, já deve ter visto isso, uma pessoa que tem 10 carros. Pô, irmão, a gente sabe que um só dá conta, né? Para as necessidades para uma pessoa, um só dá conta. Mas a pessoa tem 10, não, porque eu tenho um carro para sair na segunda, eu tenho um carro do rolê, no feriado, eu tenho um carro se eu quiser ir para a fazenda, eu tenho um carro se eu quiser ir para o céu, então eu tenho 10 carros, eu vou ter que pagar 10 PVAs. Aí talvez você diga, mas essa pessoa provavelmente deve ter muito dinheiro. Não, mas ele vai ter 10 motivos para se preocupar. Quem tem um carro, só tem um. Pastor, não tenho nenhum. Olha que bênção, você não precisa se preocupar com nenhum. Então você não tem que se preocupar com nenhum. Os irmãos, às vezes, esses dias uma pessoa me disse, não, porque pastor tem um carro. Eu falei, tenho? Eu não sabia. Pastor, não anda de carro? Eu ando emprestado. Se a pessoa quiser de volta, eu tenho que devolver, né? Não tenho automóvel já há algum tempo. Então é preciso que a gente veja a nossa vida dessa forma, né? E ainda que tivesse no seu nome, não se apegue a essas coisas, né? Se desvincule disso, porque o mal vai tentar te atingir por meio disso. O mal procura nos atingir, e a gente viu lá no exemplo de Jó, como foi que Satanás tentou atingir Jó? Mexendo nos bens materiais dele. Achou que se fizesse aquilo com Jó abandonaria a Deus. Então não, a gente não vai abandonar. Por isso, quando a gente ora para nos livrar do maligno, a gente precisa entender como o maligno age. Nós precisamos entender que o Senhor nos deu uma armadura. O Senhor nos ensinou como devemos combater o bom combate da fé. De tal forma que a gente também não pode agir como nécios, né? Porque isso seria contra a palavra de Deus. Concluindo, os irmãos que vão nos levar em oração por meio de cânticos espirituais podem se preparar, né? Já me sinto mais espiritual, só sabendo que vai ter o... Ele diz no final aqui, pois teu é o reino. Você entende que o reino é de Deus? E quando fala reino, principalmente nós vivemos em uma espécie, né, de república, né, federativa,
então nós temos 3 divisões, né? Municípios, estados e o governo federal, a entidade soberana do país. Então, a gente pensa sempre nessa ideia de, não, é o município, tem o estado e tem o governo federal. Pois é, o reino do Senhor é sobre todos. Sabe, quando se reúnem o G8, os 8 países mais poderosos do mundo, eles não são poderosos coisíssima nenhuma, poderoso é Deus. E quando se reúne os 2 países mais poderosos do mundo, não, eles não são poderosos. Poderoso é Deus. Né? E isso significa que se Deus é poderoso, nós estamos protegidos por esse poder. Olha que coisa maravilhosa, no capítulo 26, se não me engano, de Mateus, 28 de Mateus, o Senhor Jesus fala exatamente isso. Eu vou abrir aqui, 28. Eu gosto de abrir porque sempre a gente aprende mais. Ele diz aqui no versículo 18, Jesus aproximando-se falou-lhes, dizendo, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto. Então, a ordem do ide, nós oramos o que? Venha o teu reino. E nós temos uma confiança de que o reino é de Deus. E o reino de Deus excede qualquer tipo de domínio terreno. Então nós não estamos presos a limitações geográficas. Vamos imaginar, por exemplo, que na Coreia do Norte, se a gente tentar pleitear um visto para evangelizar na Coreia do Norte, das duas uma, ou a gente tem o visto negado, ou a gente entra e matam a gente quando a gente entrar, né? Porque lá não pode falar do evangelho. A gente vai se submeter a isso? Não. Se Deus mandar a gente pregar lá, a gente prega. Se Deus quiser que a gente morra lá, morre. Se Deus não quiser que a gente morra lá, a gente não morre. É assim. Sempre foi assim. Teu é o reino e o poder. O poder de Deus sempre foi de Deus. Eu acho interessante. Se você tem algum relacionamento assim com órgãos do governo, é comum você ouvir coisas como poder judiciário, poder legislativo, poder executivo, poder. Não, o poder é de Deus. É Deus quem tem todo o poder. Os outros dizem que tem, mas o poder é de Deus. A gente percebe isso desde Pilatos. Pilatos, quando olhou para Jesus, disse que ele tinha poder. Não, Jesus disse, não tem não, foi o meu Pai que te deu e daqui a pouco você já perde. Viu? Cuidado. Teu é o reino, o poder e a glória. Então, a glória, irmãos, é justamente mostrar para nós que não há nada nesse mundo que nós deveríamos desejar. Porque a glória está justamente naquilo que não é desse mundo. É aquilo que não é desse mundo que é glorioso. Nós seremos glorificados porque também não somos desse mundo, somos de Deus. Então, é dele toda a glória. E quando? Quanto tempo isso? Para sempre. Amém. Amanhã a gente vai falar dessa parte final, se Deus permitir, né? Do perdão. A gente precisa muito falar sobre o perdão. Não porque vocês precisam perdoar, porque vocês são tratados nessa área, né? Mas porque eu creio que a gente precisa aprender para ensinar, né? Oh Deus, perdoa-nos, né? Então, a gente precisa, irmãos, a cada dia crescer essa consciência de que a nossa vida é boa quando nós estamos na companhia de Cristo, e a nossa vida não será boa quando nós não estivermos na companhia de Cristo. Então, é somente essa constatação que pode trazer para a nossa vida a visão se ela está sendo boa ou não. Não importa se coisas agradáveis estão acontecendo ou coisas desagradáveis estão acontecendo. Não, o que importa é, você está com Cristo? Essas circunstâncias, elas estão te aproximando dele? Que bom, então sua vida está boa. E se seja uma circunstância agradável ou desagradável, está te afastando de Cristo, então a vida não está boa. Então, se a gente está se queixando de alguma coisa, não é alguma coisa que está faltando. O que está faltando é mais de Cristo na nossa vida, né? E agora, para que isso seja restabelecido, o irmão vai louvar
e vai nos inundar com Cristo que habita nele. Agora a gente vai ver o microfone funcionando. Nossa, Jesus. Normalmente. Ah, Deus. Aleluia. Mar da vida quiser te afrontar, segura nas mãos de Deus e vai. Se a tristeza dessa vida quiser te sufocar, segura nas mãos de Deus e vai. Segura nas mãos de Deus, segura nas mãos de Deus. Pois é. Ela me sustentará. Ajuda-me, Senhor. Não temas, não temas, segue adiante e não olhes para trás. Segura nas mãos de Deus e vai. Se a jornada é pesada, não se canse a caminhar. Segura nas mãos de Deus e vai. Segura nas mãos de Deus, igreja de cimento. Segura nas mãos de Deus e segura nas mãos de Deus. Pois é, ela me sustentará. Não temas, segue adiante. Não temas, segue adiante e não olhes para trás. Segura nas mãos de Deus e vai. O Espírito do Senhor, o Espírito do Senhor, para sempre te guiará. Segura nas mãos de Deus e vai. Jesus Cristo prometeu. Jesus Cristo prometeu que jamais te deixará. Ajuda-me, Senhor. Segura nas mãos de Deus e vai. Segura nas mãos, segura nas mãos de Deus, segura nas mãos de
Obrigado, Jesus. Obrigado. Muito obrigado, Senhor. Só temos a agradecer a Ti, Senhor, pela Tua bondade, pelo Teu amor. E por nós, Senhor, mais uma noite, em especial, aprender de Ti que é manso e humilde de coração. Ó Senhor, nós precisamos entender, Senhor, o poder que tem a oração. Que ensino maravilhoso, Deus. Nós precisamos entender, Senhor, que se nós, Senhor, nos lançar tudo em Tuas mãos, Senhor, em Tua presença, começando pelo nosso dia, nada, Senhor, dá certo. Que maravilha, Deus. Que o Senhor coloque sempre esse desejo dentro do coração de todos os meus amados irmãos, começando pelo nosso líder, nosso pastor. Eu te clamo, eu te rogo, Senhor, que percebemos e vemos a Tua presença na vida dele, que o Senhor cubra a vida dele, Senhor, com o Seu Santo Espírito, que o Senhor dê sabedoria, que o Senhor derrame amor sobre o coração dele, Senhor, que o Senhor livre ele de todos os maus, que a gente venha aproveitar esses momentos maravilhosos, porque aprendemos no domingo, Senhor, que esse mundo também só quer nos seduzir. Nós não devemos amar o mundo, Senhor, porque sabemos o que é que esse mundo tem para nos dar. E se estamos em Ti, Senhor, nós não fazemos parte mais desse mundo. Eu te clamo, Deus, e te peço, e apresento a Ti a vida dos filhos de Letícia, de Maria, de Bisa, a vida dos pais dele, porque, Senhor, para nós que estamos em Ti pela fé e vemos os nossos, Senhor, distantes de Ti, é um pouco difícil, Senhor, mas acreditamos e cremos que o Senhor está no controle de tudo. Então, Deus, que o Senhor nos venha fazer que nós venhamos dar um bom testemunho, porque, Senhor, carregamos o Teu nome. É o nome que está acima de todos os nomes. É como nós aprendemos também domingo, o Senhor está sentado no Seu sublime trono. E eu apresento a Ti a vida de cada um que aqui estão, Senhor. De cada um. Que o Senhor, Pai, nos prepare, Senhor. Porque, Deus, iremos partir um dia. O pastor deu um exemplo em relação a algumas coisas, tipo a escritura de uma casa, um carro, uma roupa. Nada vai ir no caixão. E eu vejo isso com frequência. Com frequência eu vejo isso quando eu estou no trabalho. E algumas vezes eu passo até um pouco despercebido. Mas eu te peço, Senhor, que o Senhor, Pai, faça com que cada um de nós venhamos entender que um dia nós vamos partir. Que não importa o que a gente tem, mas sempre nos preocupamos em ter algo. Mas não precisamos de nada disso. O que nós precisamos, Senhor, é de Ti em nossas vidas. É que o Senhor nos ajude, Senhor, a perseverar até o fim do Teu santo caminho de salvação. Ó Espírito Santo de Deus, eu apresento a vida daqueles, Senhor, que estão fracos na fé, que o Senhor, Pai, mostre. A Tua palavra diz que nem todos aqueles, Senhor, que clamam o Teu nome, o que diz Senhor, o Senhor entrará no reino do céu. Mas, ó Deus, o Senhor conhece cada um, Senhor. O Senhor sabe, Senhor, a sinceridade que cada um busca a Ti. Por isso que eu te peço, começando desse pequeno grupo que aqui está e aqueles que estão nos ouvindo, que o Senhor abra os nossos olhos e nos dê discernimento espiritual, para que a gente venha, Senhor, ver esse outro lado que a maioria das vezes nós não vemos. Ó Senhor Jesus, nos dá uma boa noite, Senhor. Eu te clamo e te rogo, não só pela vida da mãe, da irmã Rita,
mas muitos estão em um leito de hospital. Muitos. E o Senhor, Pai, é um Deus que sabe de tudo isso. Mas que, Senhor, conforme o Teu querer da Tua vontade, Senhor, ela saindo desse leito, o que eu te peço é que o Senhor alcance ela para o Teu caminho da verdade. Uma cura material, uma cura do corpo não quer te dizer nada, Senhor. Mas o que a gente precisa é nascer de novo. Porque a gente sabe que se a gente não nascer de novo, nós não vamos entrar. E se tem muitos que não vêm, não sabem o que está bem. Mas que o Senhor, começando de hoje, quebrante essas mentes e esses corações. Nós temos que estar unidos, Senhor. Porque aprendemos também que o Senhor... Então, Senhor, que o Senhor derrame da Tua sabedoria na vida do pastor Nizam. Muito obrigado, Deus, pela vida desse amado pastor, essa alma querida. Obrigado, Senhor. Eu só tenho a Te agradecer, Senhor, pela vida de Regina, de Comum, de Tia Rita. Prepara, Senhor, que o Senhor dê força para ela, porque falar é fácil, mas o Senhor sabe o que essa família está passando. Mas eu creio que ela sabe que o Senhor está no controle de tudo. E está tudo cooperando para o seu bem. Muito obrigado. Obrigado e me perdoe, Senhor. Me perdoe, Deus, porque o Senhor sabe, Senhor, de tudo também na minha vida. Que o Senhor me dê força, Senhor, para poder conseguir, Senhor. Conseguir continuar na Tua presença. Que a Tua palavra diz: o que vai nos separar do Teu amor? O que vai nos separar da Tua presença, Senhor? Nós temos que crer que nada vem nos separar. Nada. Nesse mundo, nada. E nos ajuda, Senhor, a nos contentar, Senhor, com o pouco que o Senhor vem nos dando. Porque o Senhor disse: se a gente tem o que vestir e tem o que comer, que a gente tem que estar contente. Então, Senhor, muito obrigado pelo dia, pelo pão diário. Obrigado por esse momento. E continuo te agradecendo pela vida do pastor Nizam, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. E graças a Deus. Me perdoe, aleluia. Obrigado, Deus, Senhor. Essas almas queridas, Jesus, esses irmãos, começando